by dreaming it first, the dream is the blueprint of reality. A vida começa quando temos um sonho e a vida é o blueprint, é o mapa desse sonho, digamos assim, a nossa vida. If you go into the great mystics of most religions, they say that even God had to imagine the world before he created it. Se vocês lerem quase todas as religiões e se forem à mística das religiões, o que todas as religiões dizem é que Deus teve que imaginar primeiro e depois é que criou o mundo. Dream has been one of my gifts. I can say I'm a naturally born dreamer. E o sonho é um dos meus presentes. Eu sou um sonhador natural. Yeah. I only survived through the formation year of going to school through my ability to dream myself out of the classroom. Eu sobrevivi a toda a minha formação escolar porque tive a habilidade de sonhar durante todo o tempo que estava fora daquelas salas de aula. But as a dreamer, I realized, you have to understand dream. You have to understand dream. Because first of all, there's two categories of dreamers, and that's very important to understand the two categories of dreamers. Mas, como sonhador que sou, tenho que perceber os sonhos e tenho que perceber que existe, que tem que se entender os nossos sonhos. E há duas categorias de sonhos. The first one, which is the common one, unfortunately, and most of the dreamers in the world, they will never materialize their dream. E a primeira, que é a mais comum, é os sonhadores que nunca vão materializar os seus sonhos, que sonham, mas nunca querem materializar esses sonhos. These dreamers are in generally called, this kind of dreaming is called escapism. E este tipo de sonhadores, ou este tipo de sonhos, são chamados escapismos, talvez um escape, uma fuga à realidade, fugas à realidade. Yeah. So, not happy with their life, because most people live their lives in what we call the comfort zone. E são pessoas que não estão muito contentes com a sua vida. Nós vivemos a nossa vida no chamado zona de conforto. The comfort zone is the most uncomfortable place to be. A zona de conforto normalmente é o sítio mais desconfortável para estar. However, insecurity and fear prevent us from doing the step out of the comfort zone. Infelizmente, a insegurança e o medo faz com que nós não saímos da nossa zona de conforto e não queremos sair. So inside that comfort zone, we dream of different life, but we never materialize the dream. We never materialize the dream. Dentro da nossa zona de conforto, nós sonhamos e pensamos e escapamos e fazemos uma fuga para a nossa vida de sonho, mas nunca materializamos isso, porque o medo não nos deixa que isso aconteça. While most people have dreams when they go to sleep, quando a maior parte das pessoas sonha e quando vai dormir, there is a second type of dreamer. Há um segundo tipo de sonhadores. And that dreamer cannot sleep because the dream keeps them awake. Ok, então, enquanto a maior parte do tipo 1 sonha quando vai dormir, há um segundo tipo de pessoas que não conseguem dormir porque os sonhos os deixam acordados. E essas pessoas são o segundo tipo e ficam acordados a tentar pensar como é que vão atingir os seus sonhos. This type of dreamers have realized something about life, that each one of us have to come to this realization first. E esses tipos de sonhadores aperceberam-se de uma coisa sobre a vida que a maior parte de nós tem que se aperceber a importância. That realization is that in this life, each one of us that was born to take his part in the game of life.
E essa realização é, todos nós nascemos para tomarmos parte no jogo da vida e para tomarmos parte da vida. We are not here as side players. Não estamos aqui como jogadores de bancada, digamos assim. We are the main character. We are the hero of the story. Nós somos o ator principal, nós somos o herói da nossa própria história. I don't want to be explicit, but I just have to give you one reminder about the toughest competition in the cycle of life. Não quero ser explícito, mas vou deixar-vos uma lembrança da competição mais dura no ciclo da vida. That competition begins with an ejaculation. Essa competição começa com uma ejaculação. There's over a billion cells, sperm cells. And let's say if somebody doesn't take Jeunesse products, maybe 500 million. E há cerca de 20 milhões de espermatozoides, se não tomarem os produtos da Jeunesse, se calhar bem menos do que isso. In this competition, imagine 1 against a billion. E imaginem nesta competição 1 contra 1 milhão. Only one winner. Apenas um vencedor. Ladies and gentlemen, each one of you has won that race. E, senhoras e senhores, cada um de vocês ganhou essa corrida. So don't ever doubt yourself that you are winners. You are winners. E, portanto, a primeira coisa é nunca duvidem de vocês, porque vocês já são vencedores. So once we establish that, I will show you, like if you, as a hero, by the way, there's certain, guidelines about heroes, like we know our hero has to behave. E como heróis, há várias guidelines em que nós sabemos como é que os heróis devem comportar. A hero wouldn't spend his life in the comfort zone. E herói não passa a sua vida na zona de conforto. A hero will listen to the call for a purpose, for a vision, for a dream. E herói ouve a chamada para propósito, para sonho, para propósito de vida. A hero will meet his fear, will meet his challenges and go towards them, never back up. Herói vai em direção aos medos, vai em direção aos desafios, sem nunca recuar. As a hero, we don't have a choice, as the hero of the story, but fulfill ourselves. That's our journey here, and we don't have a choice. My friend Jared was inspired by something I said in Bangkok. I will say it again. These are the words of the great Abraham Maslow. E portanto, como herói, nunca temos medo, nunca recuamos, porque nós sabemos qual é o nosso propósito de vida e queremos realizar-nos. O meu amigo Gerard disse que ficou muito inspirado por umas palavras que eu disse na Tailândia, e estas são, eu vou repeti-las aqui para vocês novamente. Abraham Maslow said the following phrase: what a person can be, a person must be. It's not your right, it's not a privilege. You must fulfill your potential. This is why you're here. It's not an option. Abraham Maslow was very precise. What a person can be, a person must be. E o que ele disse foi que uma pessoa pode ser, vai ser. Não é desafio, não é propósito de vida, é o que a pessoa é. E, portanto, não pode recuar perante nada, porque uma pessoa pode ser, todo o seu potencial vai ser. Okay. So before I go into my story, I just want to show you the biggest obstacle that the dreamer may have. Okay. E antes de entrar na minha história, quero-vos mostrar qual foi o desafio o maior desafio que eu tive. A Portuguese author, very, very famous. Yeah, Brazilian. His canonic book, The Alchemist. E o Paulo Coelho
bastante conhecido, autor brasileiro, no seu livro O Alquimista, diz estas palavras. And this is a quote from The Alchemist. When you want something, all the universe, the entire universe, conspires in helping you to achieve it. E o Paulo Coelho, no seu livro O Alquimista, disse esta frase que é: quando tu queres realmente alguma coisa, todo o universo conspira para te ajudar a alcançar isso que tu queres. With all humility, I have a bit of a different point of view to Paulo Coelho. Com toda a humildade, eu tenho um ponto de vista um bocadinho diferente do Paulo Coelho. And this is my point of view. When you want something, the entire universe conspire to resist you with all its might. E a minha visão é um bocadinho diferente, e a minha visão é que quando tu queres alguma coisa, o universo, todo o universo, conspira para te resistir com todo o seu poder. We fail our dreams because we believe the universe should assist us. Because we are bright-eyed, we are clean-hearted, we are passionate, we are dreamers. We go after our dream and then the universe should help us. But the universe doesn't help. The universe resists with all its might. It fights back against you, against your dream. And then what happened? You think it's not fair. I wanted, but then this happened. And this happened, an obstacle and problem. It's not fair. Quando nós temos um sonho, o que acontece é que nós vamos de peito abertos, todos empolgados, o universo vai nos ajudar, vai ser espetacular. E o que é que acontece? O universo resiste e nós, à primeira resistência, ficamos: isto não é para mim, não aguento, não consigo, porque o universo resiste-me de todas as formas. E nós não estamos preparados para acreditar nesse sonho e continuar, apesar do universo nos resistir. We become victims if we don't know the real secret of dream fulfilling. And this is it. The size of your dream begets the size of the resistance it receives. The bigger the dream, the bigger the resistance. And you have to understand it. It's not personal. There's no reason to feel that it's not fair or to feel that you're a victim, because this is not personal. And if you understand that, I promise you, you will achieve anything you want in your life. That resistance is the law. If it's the law, it manifests in your life as personal, because it just adapts to your story, but it's not personal. This is the law. You cannot argue with the law of the universe, and this law was deciphered by no other than Isaac Newton himself, and this is the third law of motion of Isaac Newton. For every action, there is an equal and opposite reaction. That's the law. Por favor. Estava a dizer, nós sonhamos, vamos de peito aberto, só que ficamos desencorajados com as dificuldades que encontramos e desistimos dos sonhos. Se nós formos preparados e soubermos o que nos espera, vai ser completamente diferente a quem nos para. E o que o Yossi está a dizer é que o tamanho dos nossos sonhos é igualmente proporcional à resistência que nós encontramos para completar esses sonhos. E não é pessoal. Nós pensamos o que nos acontece a nós, claro, é pessoal, mas é uma lei. Portanto, não é pessoal, acontece-nos pessoalmente porque são os nossos sonhos, mas quando percebemos que é uma lei do universo e que vai acontecer à medida que nós temos o nosso sonho e continuarmos dele, vai correr bem porque nós desistimos dos sonhos. E essa lei não é outra que não a terceira lei de Newton da física, que diz que para qualquer ação há uma contra-reação igualmente proporcional. Portanto, quando nós tomamos ações com os nossos sonhos, vai haver uma reação igualmente proporcional para nos afastar deles. Yeah. If you dream to, let's say,
walk uphill. Naturally, if you walk uphill, there'll be a bit of tension in your muscle, there'll be a bit of perspiration, adequately to the size of the hill. But let's say that your dream is audacious. Let's say that your dream is to conquer Mount Everest, okay? As an example. What do you think? Mount Everest will help you? Mount Everest will try to kill you. That's the truth. E como exemplo disso, temos que, por exemplo, se nós formos fazer um passeio e subirmos uma colina, e como exemplo disso, se nós, por exemplo, formos fazer um passeio e subirmos uma colina, vamos ter um bocadinho de resistência nas pernas, ou se calhar temos mais alguma dificuldade em respirar, mas não nos ajuda, mas também não nos empata. Agora imaginem que o vosso sonho é subir o Everest e não uma colina. Acham que o Everest vos vai ajudar? Acham que ele vai facilitar-vos a vida? Não, não vai acontecer. Okay, the secret is very simple, and I'm going to give it to you. How you deal with resistance, okay? Because resistance will come. By the way, it doesn't matter who you are. You can be rich, you can be famous. It doesn't really matter. It comes to all of us in our life, non-stop. My definition of life is a bit controversial maybe, but my definition of life is problems. That's it. As long as you live, you deal with problems. There's one problem gone, another problem will manifest. When sometimes we honor death more than we honor life. We can miss a celebration of a baby born, but if somebody died, we go to the cemetery to pay respect. And as I pay respect, I see endless tombs all over tombs. And when I think about these tombs, I say, they don't have problems. Being alive means dealing with resistance. That's actually life itself. E portanto, vou-vos dar o segredo para encararem a vida de frente, mas antes disso vou dizer que a minha definição de vida é um bocadinho polémica, mas a minha definição de vida é problemas. Vida são problemas. Nós normalmente quase que respeitamos mais os mortos do que respeitamos os vivos. Os vivos às vezes perdemos um nascimento ou não vamos logo ver a criança, mas se for num funeral vamos. E quando eu vou ao cemitério, eu estou em funerais, olho para aquelas campas todas e penso, estas pessoas não têm problemas, estão mortas, não têm problema nenhum. Estar vivo significa ter problemas, é uma realidade. E não interessa se são famosos, se têm muito dinheiro, se têm pouco dinheiro, em proporções diferentes, todos os problemas são pessoais, mas toda a gente tem problemas na sua vida. That's the secret. When you have problems, when you have difficulties, the answer is Johnny Walker. O segredo da vida é o Johnny Walker. Portanto, quando vocês têm problemas, quando têm dificuldades, Johnny Walker. Just keep walking. Just keep walking. Portanto, o segredo é continuem a andar. Never Simplesmente continuem a andar. Não olhem para trás, não voltem para trás, continuem a andar. Always remember, you're the hero of this story. Heroes don't have choice. Heroes do not have choice. Heroes must be what they can be. Heroes must follow the vision. Heroes must have purpose. No matter what they encounter, and they do encounter always big problems, big issues, adversity, they understand this is part of the journey. You just keep walking no matter what. I'm going to tell you something that you learned from my story. I'm going to give it to you now. Nobody can escape adversity. That's a fact. Victim is a choice we make. I'm thinking about this. E portanto, não se esqueçam que vocês são os heróis da própria história, portanto não têm opção.
simplesmente continuem a andar. Não interessa a adversidade, os problemas, o que vos aparece pela frente, vocês são os heróis. Portanto, não têm alternativa, não podem ter alternativa, simplesmente continuem a andar. E, mais do que isso, o vosso andar vão sempre arranjar problemas. And the last one you said, because I thought I was thinking about it and Yeah. I said, to have problems, to meet adversity is not a choice. Nobody said, no, I don't want to. It doesn't matter if you want or not. Problems you will have, adversity will meet you all of us. However, thinking that you're a victim of the adversity is your choice. Adversity is not your choice. But choosing a victim position is a matter of choice. That is a profound one for me, because so I was thinking about it. Portanto, vocês não têm escolha, vão sempre encontrar problemas na vossa vida, portanto não têm escolha de seguir em frente. O que vocês têm escolha é fazerem-se de vítimas e ser a vítima. Os problemas vão sempre aparecer, mas ser vítima é uma escolha vossa. And one more thing before we go into my story, I'll tell you that an excuse, is saying, I really wanted it, I dreamt it, but then, if you're a dreamer of the type 2, type 1 is escapism, excuses, fear, and failure. Type 2, no matter what, we keep on walking. If you are type 2, you just erase the word but from your dictionary. Just erase it. Yes. Hallelujah. Hallelujah. E o tipo 1, como eu estava a dizer, sonhadores são aqueles que arranjam desculpas. Eu podia fazer isto, mas, e eu queria muito aquilo, mas, e o tipo 2 apaga a palavra mas do dicionário. Não existe essa palavra. Okay. Portanto, apaguem a palavra mas do dicionário. Okay. In Portuguese, a palavra mais que nada. So we did it for some songs and beautiful things, don't want to take it from there. But is a better word to erase. So now to my story. Tudo bem. My story begins with my dream. Okay. So as a young man, I devoured books. Literally, I would walk to the exchange library every single day to buy a new book, to borrow a new book. E agora vou contar um bocadinho da minha escola, portanto, da minha história. A minha história começa numa idade muito jovem e eu era um rato da biblioteca. Todas as semanas ia à biblioteca trocar livros e adorava ler. And through all these books that I read, and many adventure books, as I say, I was dreaming my way out of school, just so boring, so I started hallucinating, and my dream started to formulate. It took some time, but my dream elaborated until it was crisp and clear. And the dream was as following. I decided as a young man in the suburbs of Tel Aviv, just a regular family, a regular guy from the suburb, going to school, the dream was born. And I decided I want to be a hero. I don't want to read only about other people's adventure. I want to be an adventurer. I want to be a world explorer. I want to discover places that were never discovered by nobody. I'm going to be the first one to get there. I'm going to arrive at the place called Uncharted. No foot has been set there before. I'm going to find this place. Por favor. E eu, numa idade muito jovem, o sonho começou a formar-se, demorou algum tempo, mas eu cheguei lá e o meu sonho era: eu vou ser um explorador. Eu não quero só ler livros sobre as viagens de outras pessoas, sobre o que as outras pessoas fazem. Eu quero ser um explorador e vou ser um explorador que vai descobrir sítios desconhecidos. Eu vou chegar onde nunca ninguém chegou e vou estar eu nos livros que outras pessoas vão ler. Portanto, esse é o meu sonho. So, as I dream about this place, that is just a literary expression, the uncharted, I dream about this place, uncharted, and I think about the North and South Poles of the Great Desert, but then, I come to the idea, the Amazon. It's all, my setup is going to be the Amazon. I'm going to be an explorer of the Amazon. So the Amazon
incredible opportunity for dreaming. So in my dream, I arrive in the Amazon rainforest, and there, in the middle of the forest, I discover a tribe that was never discovered. I'm the first one to find this tribal people, indigenous people in the middle of the Amazon. E o meu sonho começou a formar-se. Eu queria de facto encontrar um sítio onde nunca ninguém tivesse estado. E comecei a pensar, Polo Norte, Polo Sul, deserto. Mas depois pensei, não, a Amazónia. Eu vou para a Amazónia e vou encontrar uma tribo que nunca ninguém tenha encontrado e vou descobrir essa tribo, e esse é o meu sonho. Eu comecei a ter um sonho muito concreto. And this tribe is going to take me in, they're going to adopt me, they're going to make me one of them. I'm going to be a hunter, I'm going to be a warrior, I'm going to go through all the initiation rites. E essa tribo vai-me adotar e eu vou ser um caçador, vou ser um guerreiro da tribo. Eles vão me adotar como um deles e eu vou ser parte da tribo, vai ser espetacular. And then, being one of the tribe, being a young man, naturally, I will fall in love. And I will fall in love naturally with the most beautiful one. Naturally, she is the daughter of the chief. E sendo eu um membro da tribo, como é óbvio, sendo jovem, eu vou-me apaixonar e vai haver uma rapariga lindíssima, vai ser a mais bonita da tribo e claro que ela vai ser a filha do chefe e eu vou-me apaixonar pela filha do chefe. Yeah. So here I am in the middle of the Amazon because the imagination allows everything. Imagination of a young person, nothing is more dangerous than that. Why? Because the young person is not tamed by education. Because education tells us what's not possible. We learn, oh, this is not possible. I tell you something, if you don't know that it's not possible, then it's possible. That's why a young mind is so much more powerful. E a razão porque uma mente jovem é muito mais poderosa e uma mente jovem tem um poder incrível é que pela educação ainda não nos disseram que não é possível. E se ninguém nos disse que não é possível, é possível. Portanto, a minha mente e a minha imaginação levou-me para tudo o que era possível, porque nunca ninguém me disse que não era possível fazer. Portanto, se ninguém me disse, é possível. We are not here to dream small. We are not here to dream small. We are educated to dream small. We are educated to be good citizens, just, like to stay and pay our taxes and do small things. That's not what we are born. We have to wake up the call of the hero in us and renew these big dreams that we have in us. Failure is the second reason why people dream small. Failure. But everybody knows that failure is failure only if you don't keep drinking Johnny Walker. E nós não estamos nesta vida para sonhar pequeno. A educação e a nossa própria vida e o fracasso leva-nos a sonhar pequeno, mas nós não estamos nessa vida para pagar os nossos impostos e viver uma vida de sonhos pequenos. Nós temos que sonhar grande e quando temos dificuldades, bebemos whisky e fazemos o que o Sr. Johnny Walker diz. Yeah. So here I am, in my imagination, middle of the Amazon, married to the daughter of the chief. I'm going to be the chief of the tribe. But something was missing. I said, no, one more item. I need to find the treasure. The treasure can be El Dorado. The treasure can be, I don't know, gold, diamonds, emerald. But the story needs to end up with me finding the treasure. E aqui estava eu, jovem, com a minha imaginação, e pensei, falta qualquer coisa à minha história. Eu vou encontrar a rapariga linda, vou casar com a filha do chefe da tribo, vou ser chefe da tribo, mas faltava-me o tesouro. E o tesouro podia ser do Eldorado, podia ser um tesouro qualquer na Amazónia, mas a história ia acabar com eu a encontrar o tesouro na Amazónia. I'm just, before we get into the jungle, just one last thing, I just let you understand from my life story, it's all, what you hear, it's all true, it sounds like sometimes fiction, but it's all true. So just one incident. This incident is, when I left Israel the moment I can go on the road, I was 21 after 3 years of mandatory military service, I was broke, I had no money, So I worked for 8 months to save money for my adventure. You need to work for your dream. Just not to dream, E para perceberem que tudo o que eu estou a dizer aqui, a minha história é completamente real, é a minha história de vida. E para perceberem isso,
Eu estava em Israel, tive que fazer o serviço militar obrigatório de 3 anos, a seguir ao serviço militar eu estava completamente falido, não tinha dinheiro e tive que trabalhar para começar o meu sonho. Portanto, trabalhei durante 8 meses para angariar dinheiro para começar o meu sonho. So 4 months in Norway, in freezing cold, 20 degrees -0, I was working on a construction site. Then in Alaska for 4 months, 7 days a week, at least 18 hours a day, cleaning fish, fishing, scrapping boats, working in restaurants. I worked non-stop for 8 months. I worked for my dream. E, portanto, eu trabalhei pelo meu sonho, fui para a Noruega com graus negativos, trabalhar na construção civil, a seguir fui para o Alasca arranjar peixe, trabalhei a arranjar peixe, onde já não conseguia cheirar mais nada, durante o tempo necessário para arranjar dinheiro para o meu sonho. A huge sacrifice. And then, like just shortly, somehow a friend from high school, I'm talking 1981, okay? No phones, no internet, nothing like that. Somehow, a friend from high school that was in New York and got in touch with my parents, and they had the address of the island in Alaska where I was working. He made his way to look for me, and I was shocked. In the street of Alaska, I suddenly see Michael, a friend from high school. What are you doing here? He's telling me, look, I knew you were here. I'm also in the States. Come on, let's have some fun together. I know you have this crazy dream of yours, but just a few weeks, let's buy a car, let's do a coast to coast. And since he came all the way to Alaska to look for me, I said, okay. E estava eu a trabalhar no Alasca com muito sacrifício, como eu disse, numa fábrica de peixe, várias horas, muitas horas por dia, quando de repente, e estamos a falar de 81, onde não havia telefones, não havia internet, de repente eu vejo um amigo meu do secundário no meio de uma rua perdida no Alasca. Ele tinha entrado em contato com os meus pais, que entretanto lhe disseram onde eu estava, e ele estava em Nova Iorque e decidiu ir à minha procura, assim do nada, e esse amigo disse-me: eu vim ter contigo, estamos aqui os dois, estamos juntos, vamos fazer uma viagem de carro, vamos divertir-nos um pouco durante umas semanas, eu sei que tu tens o teu sonho, mas vamos parar um bocadinho e vamos divertir-nos. So, we went to Seattle, we bought an old Chevy, and we started driving around. It was really fun. We drove through Washington, then through Oregon, then we crossed to California, and then from California we crossed to Nevada, and from Nevada, we arrived in Las Vegas. And what I tell you is absolutely a true story. In one night, that night, I lost all my money. When I say all my money, you have to understand, I lost all of it. All of it. When I finished losing my money, I looked for a machine that will take the quarters. When I finished the quarters, I looked for a machine to take the cent. I lost everything. E isto é absolutamente uma história verdadeira. Portanto, eu com o meu amigo começámos a descer num carro antigo, descemos para Seattle, Oregon, chegámos à Califórnia, foi muito divertido. Quando passámos a Califórnia, voltámos para Las Vegas, chegámos a Nevada, a Las Vegas, e o que eu vos estou a dizer é absolutamente verdade. Eu perdi todo o meu dinheiro numa noite, todo. E quando eu digo todo, é mesmo todo. Quando se acabaram as notas, eu fui para as máquinas das moedas, usei as moedas todas. Quando acabou de dólares, usei os cêntimos todos, perdi todo o meu dinheiro numa noite. So, in the morning, this guy, Michael Steinberg, and me stand by the Chevy, both of us crying. So I'm thinking, what can I do now? The only person that can help me is my father. So I called my father. I said, great, come back home. And he'll send me a ticket. I'll go back home. I'll go to university. I'll meet my girlfriend. We're going to study. We're going to get married and have children. The children are going to grow and get married and have grandchildren. And with the grandchildren, I will sit and tell them a story. You know who his grandfather was? When I was a child, I had this dream, and I'm gonna go to the Amazon, and I'm gonna, conquer the Amazon. I'm gonna be I'm gonna meet the daughter of the chief and the gold, and But then Michael Steinberg came, and I said, is that the story I'm gonna tell my grandchildren?
I didn't call my father. Michael Steinberg called his uncle in New York and got me a job. Last, before we start my story, in every dream, there is a Michael Steinberg. That you will always have an opportunity, to betray your dream. You will always have an opportunity to betray your dream. There's always a Michael Steinberg in the story. E eu estava com o meu amigo na manhã a seguir, os dois parados à porta do carro em Las Vegas, o que é que vamos fazer, fartos de chorar, e pensei, vou ligar ao meu pai, o meu pai vai-me arranjar um bilhete de avião para eu voltar para Tel Aviv, vou encontrar tipo uma mulher linda, vou casar, vamos ter filhos, vamos ter netos, e um dia vou contar aos meus netos o meu sonho. Eu sonhei em ser chefe de tribo, sonhei em encontrar um tesouro, mas o Michael Steinberg apareceu no Alasca e nós fomos numa viagem de carro e perdi tudo. Esta não é a história que eu quero contar aos meus netos e aos meus filhos. E a conclusão desta parte é que vai haver sempre um Michael Steinberg na vossa vida. Vai sempre acontecer. Mas eu pensei, não é isto que eu quero para a minha vida, e portanto, em vez de ligar ao meu pai, o Michael ligou ao tio dele e arranjou um emprego em Nova York. A year later, in the streets of La Paz, this is after a year of traveling in South America now, I wasn't a backpacker. I looked for my wife in the middle of the jungle, but it wasn't easy to find. I scanned Venezuela, and then Colombia, and then Ecuador, and then Peru. My problem was that every place I went, there was always a trail. And I followed the trail. I couldn't find this place that is called No Man Has Put His Steps There Before. I didn't find that place. That in the books it's called Uncharted. I didn't find it. E avançamos um ano e meio na história e eu já estava a fazer a minha viagem de mochila às costas. Estive na Bolívia, na Colômbia, no Equador, cheguei ao Peru, mas estava a ser muito complicado porque eu seguia o caminho dos outros e não conseguia encontrar aquele livro que eu sonhava, aquele sítio onde eu sonhava dos livros que era nunca explorado. Todos os sítios que eu ia já tinham sido explorados antes e, portanto, não conseguia encontrar esses sítios por cada país que eu passava. And then, after you walked enough, the universe finally started conspiring to assist you. In the streets of La Paz, I meet a man called Karl Ruprechter. He presents himself as an Austrian geologist. And he tells me that what he does, he goes to the unknown places. He penetrates the uncharted places to look for, in places that nobody's been naturally, to look for treasure, to look for natural resources. He said that the best allies is the indigenous people that live in these places because they know the area. And he tells me that in the next week he is going to explore the uncharted part of the Bolivian Amazon called the Madidi forest, uncharted. There in the Madidi forest, he tells me there's a tribe called the Toromonas. This tribe never encountered civilization before. This tribe actually evades civilization. They don't want to be found. But he's got some information about their hunting grounds. He's going to go and try and make contact with them because over there he thinks that the rumor is the gold in the river, you can see it with your eyes. You can see chunks of gold in the river. So what he does, this man in the streets of La Paz, what he does, he tells me my own dream. And when somebody tells you your own dream, you follow them. And this is my advice to you. The dream of all of us is to be healthy, young, and beautiful. That's our dream, every one of us. You're holding the treasure. With Jeunesse, you're holding the treasure because you are holding the dream. That's what we dream about, all of us. We all want to be healthy. You want to have long and a life of quality. Don't sell anything. Just tell them what they dream and they will follow you. E portanto estava eu, e finalmente, vou tentar,
finalmente encontrei o universo conspirou para me ajudar e em La Paz de repente encontrei o Carl, que se apresentou como geólogo austríaco e que disse: eu conheço um sítio nunca antes explorado na Amazónia e eu sei onde ir, vou lá frequentemente explorar sítios e sei de um sítio onde tem uma tribo local, onde o ouro se vê nos rios, tipo a olho vivo, e eles não querem contato com a civilização, são completamente reservados. E ali naquele bocadinho, esta pessoa, o Carlos, geólogo, disse-me exatamente o meu sonho. Tudo o que eu queria ouvir, ele disse-me. Eu pensei, finalmente o universo está preparado para me ajudar. E este é o meu conselho, que é: neste momento vocês têm o sonho na mão. Vocês não precisam de vender nada, porque toda a gente, um dos sonhos é ter saúde, ser rico e ter beleza. E, portanto, toda a gente nesta sala não precisa de vender nada, porque é só falar do sonho. Toda a gente tem o mesmo sonho. Yeah. Okay. So, I decided to follow Karl Ruprechter into his next adventure into the Madidi. In the hostel, I have two friends that I met on the road. One is a beautiful Swiss school teacher on a sabbatical named Marcus. The other is a big, strong American traveler named Kevin. Somehow, both of them are attracted to meet Karl. After meeting him, they get convinced that this is the real thing. Kevin is a photographer. His dream is to be inside the National Geographic. He knows if he gets that picture of the tribe, he will be in the National Geographic. So not my dream, also his dream. And this young mystic Marcus, it's not very clear why he joined, because it was obviously a crazy, dangerous adventure. Maybe because both his friends were so excited. One way or another, the four of us, Karl Ruprechter, an Austrian geologist, Marcus Stamm, Swiss school teacher on a sabbatical, Kevin Gale, photographer, alpinist, world traveler, and Yossi Ghinsberg. They were like 38, 29, 28, and 22. I was the youngster, but I was the engine of this entire trip because it was my dream that was served. E na altura eu estava num hostel com não vou dizer os nomes, peço desculpa, mas com uma professora, Kevin Gale e Marcus Stamm. Marcus, que era um professor suíço em sabática, o Kevin, que era um fotógrafo americano, que o sonho dele era estar na National Geographic e ter uma fotografia exposta na National Geographic, e eu, sendo o mais novo deles, convenci-os que eles conheceram o Carl e decidiram que iam comigo para a selva e que era uma boa ideia irmos naquela aventura perigosa e explorar a selva. Eu nunca percebi muito bem porque é que o Marcos foi connosco, porque ele não tinha assim nenhum sonho associado, mas como os amigos estavam tão empolgados, decidimos ir os quatro para o meio da selva Amazónia nesta aventura. Okay, this is a big story. So there's a book, there's a movie. I will have to just jump stages in the story. So the first 3 weeks, the four of us are walking into the uncharted. We actually arrived at this place where the trail ends and there's no more trail. And now it's machete in hand, fighting the bush for every step, walking inside water, creeks. There is no trail anymore, so we know we are in the uncharted. But for 3 weeks, we went in and in and in. We were supposed to get to this tribe, but it seems that we didn't cover even half the way to this tribe. E vou passar umas partes à frente da história por causa do tempo. Há um livro, há um filme, podem depois ler sobre o assunto, mas passar 3 semanas, nós estávamos há 3 semanas na selva, todos os dias. Acabámos o trilho conhecido, estávamos de machete na mão, ali na selva, a trilhar, de novo estávamos no Uncharted, mas parece que nunca mais lá chegávamos, ainda faltava muito tempo para chegarmos à tribo, não conseguíamos lá chegar. And then we had a terrible dilemma, because Marcus, the Swiss, was already weakened. He lost weight, he had some rash covering his feet,
And we had a dilemma because Marcus said, I don't want to continue, you have to get me out. And Carl said, we should build him a camp. One of you will stay with him, and I will go with the other one to make contact and come back with the Indians to bring you back. We had to make a decision. It was very tough because it was such a sacrifice in our dream, but we made the decision to give up the dream and go back because of our injured friend. E a certa altura, passado essas 3 semanas, o nosso amigo Marcos estava com o papel toda vermelha nos pés, estava em sofrimento, já não conseguia andar, tinha perdido muito peso e encontramos um dilema e tivemos que tomar uma decisão muito difícil. Foi o que é que fazemos? Deixamos um aqui, montamos o acampamento, sacrificamos o nosso sonho, voltamos para trás e tomamos a decisão de sacrificar o sonho e voltar para trás por causa do nosso amigo. As we were walking back, we came to a big river. We knew that river. But Kevin suddenly had an idea. He said, why would we walk 3 weeks back to the trails that leads us to civilization where we can build a raft and take the river and get out of the jungle on the river? So now the excitement was built again, and we decided to build the raft and try getting out of the jungle on the river. E quando estávamos a voltar, de repente vimos um rio que nós conhecíamos e que sabíamos que ia dar onde nós queríamos ir e pensámos, por que é que nós vamos andar 3 semanas para trás quando podemos construir uma jangada e fazer-nos ao caminho do rio e rapidamente estamos lá? We tried the river for 4 days and it was hell. The river was much more dangerous than the jungle because it was a wild river. The rainy season already began, so there was lots of water running in the river. Plus, there were fights over leadership. While in the jungle, Carl was an amazing leader. On the raft, he was the only one that didn't know how to swim. So he was scared and screaming, while Kevin had lots of experience. But Carl wouldn't let Kevin lead the expedition, and they were fighting until a point where the fight brought to a breakdown, complete breakdown of our group. Marcus was siding with Carl, I was siding with Kevin. Carl stopped and said, you know what? This is suicide. This is not an adventure. I'm not here to die. So what I'm doing, I'm getting out of here, back into the jungle. You want to survive, follow me. Kevin pulled me aside, said, no way. All the problems that we have is because of him. At this stage, what we did was the worst things that, ever can be done in such circumstances. We split. Kevin convinced me to stay on the raft. Marcus followed Carl. Marcus and Carl went into the jungle trying to arrive to civilization. Kevin and I took the raft alone. I will give you that as well. Carl and Marcus never came back. E o que aconteceu a seguir foi que estávamos na jangada já há 4 dias, estava a ser muito mais perigoso do que nós imaginámos ao início, era difícil porque a época das chuvas tinha começado, portanto o rio estava muito mais perigoso do que nós supunhamos e começou a haver dentro da jangada guerras de liderança, porque enquanto em terra o Carl sabia da expedição, sabia o que fazer, sabia como atuar na selva, dentro da jangada ele não sabia nadar e era o único que tinha medo e gritava várias vezes. E o Kevin sabia como se comportar numa jangada e queria tomar a liderança, só que o Carl não deixava. E chegou a um ponto onde as brigas eram tão grandes que a certa altura o Carl parou e disse: não, assim isto vai ser de suicídio completo, não vamos conseguir sobreviver, portanto se vocês querem sobreviver, sigam-me, vamos para a selva e vamos fazer o caminho a pé e sobreviver. E aí aconteceu, e dou-vos outra lição, que aconteceu a pior coisa que podia ter acontecido, que é separarmos o grupo. Nunca se separa os grupos. Eu fiquei com o Kevin na jangada e eles seguiram para a Amazónia e também vos digo isso, nenhum dos dois voltou a aparecer.
Portanto, eles desapareceram completamente. Marcus and Carl have disappeared forever. Nobody even knows. The jungle just swallowed them and they were never seen again. O Marcos e o Carl desapareceram completamente e nunca mais foram vistos. A selva engoliu-os. This is Kevin and me 3 hours after we parted from Marcus and Carl. Isto é eu e o Kevin 3 horas depois de nos termos separado deles. I want to tell you 2 things about this. First of all, what I went through is impossible. I was like for 15 or 20 minutes just taken by that river down waterfalls and rapids where there's so many dangerous things like trees inside the water and rocks. So the first thing I want to tell you that when people ask me if I believe in God, my answer is very clear. No. I do not believe in God. The reason that I don't believe in God is if you know, it's not a question of belief anymore. E vou-vos dizer que esta cena foi completamente real. O que eu passei foi impossível. Eu tive mais de 25 minutos a entrar e a sair e a respirar em rápidos, onde tinha pedras, troncos, tudo, onde tudo podia ter acontecido. E, portanto, hoje em dia, quando me perguntam, acreditas em Deus? Eu digo, não acredito. E eles dizem, mas porquê com tudo o que tu passaste? Porque quando tu sabes que existe, não precisas de acreditar. E tudo o que eu passei só me mostra que sim, que existe. The second thing is, when you drown, all you need is the breath. When I took that breath after drowning, it wasn't air, it's gold. When you drown and you take a breath, it's not air, you breathe gold, And in fact, all the gold in the world you will give up for just one breath. I want to tell you, one of the most important things that we have to learn in life is gratitude. Gratitude, It's the secret of abundance is gratitude, It's the secret.
being coming from a place of appreciating and thanking what we have. And I tell you, if we needed to be truly filled with gratitude and express it, we would say thank you for every breath. And if you would say thank you for every breath, we would not speak, because all we would say is thank you, thank you, thank you, thank you. That's true gratitude. To say thank you for every single breath. And we breathe and complain. We don't, that's the calling. Just remember, as long as we have breath, we have life, we should have gratitude for what we have. E outra coisa que vos quero dizer é que enquanto estava naquele rio, cada vez que via ao de cima e conseguia respirar, eu não estava a respirar ar, estava a respirar ouro. Porque para mim, eu dava todo o ouro do mundo por mais uma respiração, por mais uma lufada de ar enquanto me estava a afogar. E uma coisa que eu quero transmitir com isto é que a abundância só acontece quando nós temos gratidão. E nós esquecemos muitas vezes da gratidão da vida e de agradecer por tudo. Se nós agradecêssemos por cada respirar que tomamos, estávamos o dia todo obrigado, 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 mas temos que nos lembrar disso na nossa mente, porque devemos agradecer e não estarmos sempre a queixar por tudo o que acontece. Temos que agradecer por cada vez que respiramos. Okay. The first 4 days I spent on the first 4 days I spent there on the rocks waiting for Kevin. I believed Kevin will. I saw him, he made it, but Kevin never arrived. Looking for him, one day, in a way of miracle, I heard a noise in the river, and one of the backpacks was afloat, and I found him. In the backpacks there wasn't much. There was a spray for mosquitoes, there's a little lighter, there's a mosquito net and a red poncho. There were rice and beans, but I couldn't cook them because it was raining all the time. But I had this little backpack. And like this for 4 days, I lied there on the rocks, without shelter, just waiting for Kevin. You know, hope is powerful, hope is very dangerous. Because hope is, there's a light at the end of the tunnel. But what happens where this light is extinguished? So hope can be very, very dangerous. This is on the 3rd night, alone in the jungle. Let me translate. Yossi. Nas primeiros 4 dias que eu estive na selva, fiquei na margem do rio à espera que o Kevin aparecesse, porque eu tinha o visto do outro lado, eu sabia que ele estava vivo, pensei, ele vai ter comigo. E por magia apareceu uma das mochilas nossas, via a flutuar, consegui resgatar, não tinha muita coisa lá dentro, tinha arroz e feijão, mas eu não conseguia cozinhar porque estava a chover torrencialmente, mas sempre me deu algum consolo. E isso é outra coisa que eu vos quero deixar, a esperança e o consolo são muito, muito perigosos, porque é bom ver a luz ao fim do túnel, mas essa luz se extingue, é muito, muito perigosa. Portanto, esta cena é do 3º dia que eu estava na selva, na margem do rio. Okay. Wait a second. Okay, we skip to the next slide, no problem. Oh.
I will talk about that, but I want to add to that one more. The next day, or 2 days later, on the 5th day, where I decided to leave the cliffs, because I understood Kevin will not come. After 4 days, I realized he will not come. I thought he maybe jumped in the water after me and realized he probably has drowned. There was no more light at the end of the tunnel. There was no more hope. My long life dream has turned into the worst nightmare possible. I was stuck in the middle of the jungle, alone, burnt to the bone, in the worst circumstances possible on planet Earth, the most hostile environment, all alone. E quero só dizer, antes de passar para esta cena, que ao quinto dia eu decidi deixar as margens do rio. Pensei, o Kevin, a minha esperança acabou, pensei, o Kevin não vai aparecer, de certeza que ele se atirou para o rio a seguir a mim e morreu afogado, portanto não há mais esperança. E o meu sonho tornou-se no meu maior pesadelo, onde eu estava na selva, sozinho, queimado, sem comer, em completa dor, e portanto o meu sonho virou o meu pior pesadelo, e ali estava eu sozinho, sem esperança absolutamente nenhuma. So now, 5 days alone, I get into the forest and I walk down river. I don't know how far I am, probably hundreds of kilometers, but there's no other place I can go. Just the river is my only possibility to stick to the river and go down river. As I walk down river, I haven't eaten 5 days now, no food. Hard to believe, but no food. So I ate a few snails, but there was no food. I had no gun, I had no machete to cut down trees or to dig roots. And the rice and beans that I had in my bag, I couldn't eat them raw. E ao fim de 5 dias decidi pôr-me a caminho, não sabia a quantas centenas de quilómetros é que estava de civilização, mas pensei, o rio é a minha maior possibilidade de chegar lá, portanto vou seguir à mesma à margem do rio, e estava há 5 dias sem comer. Hoje em dia parece não normal, mas na altura eu não tinha faca nenhuma, comia alguns caracóis, estavam nas pedras, mas não tinha como arranjar raízes, não tinham nada para caçar, portanto estava e os feijões e o arroz que eu tinha não dava para cozinhar nem comer crus, portanto estava há 5 dias sem comer. So as I walk in the forest, I see a fruit on the ground. Naturally, I haven't eaten in 5 days. I grab the fruit and eat it, and then I see the tree is full of fruit. E estava eu há 5 dias e vejo uma fruta no chão, e naturalmente, quando eu há 5 dias sem comer, pensei, fruta, peguei nela para comer, e de repente vejo uma árvore que está cheia de frutas. I want to share with you, like these two big coincidences, a jaguar and a snake. You see, survival is a very, very powerful, I think it's the most powerful energy that we have in our body, is the energy of survival. You have to understand what survival means. Survival means, very simply, a real, immediate danger to your life. When there is real and immediate danger to our life, our body, it's not up to us. It's not a question of character. It's not a question of attitude. It's actually a question of hormones. Okay? All the faculties in the body get into emergency, and they all get to the highest volume possible. Mentally, emotionally, physically, and spiritually. All the faculty get enhanced, so
physical, emotional, spiritual, and mental, and all focused clearly on one thing: saving life, staying alive. This is a tremendous power. What you see in this movie is, when I see the snake, the only thing I can do, because it wasn't exactly like that, the snake was already snapping at me. It was a venomous, deadly snake. At that minute, what I did, I just left the tree and I fell down. I was about 6 meters above ground. On the ground there were rocks. I should have fallen and broken my bones. I'm going to tell you something that is simply unbelievable, but I'm telling you it's true. I didn't fall from the tree. I was floating down. Okay? When I fell from the tree, I saw the earth coming towards me so slow. I was just floating so slow, and I saw the ground coming so slow that by the time I get to the ground, I had all the time to arrange my body and perfectly fall. This is true. The body knows how to adjust the time inside your head. It's unbelievable what the body can do in a time of real danger. When I fell down, my body turned, took a stick, I jumped on the tree, I chased the snake, I killed the snake, I peeled its skin, I peeled its guts, and I sunk my teeth into it. I ate the snake, not vice versa. Okay? So now, I tell you, the most powerful energies that we have in our life is that survival energy. Okay? When we meet a jaguar, when we meet a snake, we don't even have to think. The mental faculty is making decisions in, it's in a 1/1000th of a second, like very, very quick. It makes the most efficient and right decision. The physical strength that we have, a mother that has a baby trapped in a car can pick up a truck, okay? We get superpowers of superhuman, okay? Our emotions are fully supporting our action, and spiritually we are connected to the Supreme. That's how powerful survival is. E quero-vos dizer que a sobrevivência é uma das coisas mais poderosas que nós temos, e sobrevivência significa que quando o nosso corpo e nós nos sentimos à beira da morte, fisicamente atacados, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa força física, as hormonas começam a tomar conta e nós respondemos sem termos noção. Como eu disse agora mais para o final, uma mãe que se vê o seu filho em perigo consegue levantar um carro, se for preciso. Algo toma conta de nós e, portanto, é uma das forças mais poderosas que nós temos. O jaguar e a cobra não apareceram de propósito. O que se passou não foi exatamente como está na cena. O que aconteceu foi que a cobra, quando eu cheguei lá acima, já me estava a atacar. A única reação que tive foi cair. E quando caí, estou-vos a dizer isto, é absolutamente verdadeiro, eu senti que estava a flutuar, eu não senti que estava a cair. Embaixo não era tudo plano, havia rochas e eu não parti osso nenhum. Eu caí, senti-me a flutuar, e quando cheguei ao chão, eu sabia exatamente onde havia de pôr as minhas pernas e onde havia de pôr a minha mão para não me aleijar. Eu senti que estava a flutuar e isso foi o meu modo de sobrevivência em ação. Eu voltei lá acima com um pau, matei a cobra, comi a cobra, esfolei a cobra, comi a cobra crua, porque o meu modo de sobrevivência estava ativo e não precisei sequer pensar. O corpo tomou conta de mim. Now I want to give you something that is really, really important. It's so important, sincerely. It can be life-saving and disease-preventing. And this is the biggest problem that we have as humanity. There is a bug in our system. The bug in our system is that the system believes, like in nature, how do we know there is danger? The senses will tell us there is a danger. Yeah? We will see a snake or jaguar, or an animal will smell or can feel. But in civilization, our senses don't function. What took over our senses is the extra sense, that is our mind. Okay? Our real problem in life is
that we see imaginary jaguars and imaginary cobras. Okay? The bank is a jaguar. The boss is a cobra. Any pressure becomes, for us, an imaginary survival situation. Our bug in the system is that that system, okay, the survival system, doesn't know the difference, and it believes the mind. So we get survival situation when there is no survival. We call it, in simple words, stress. Stress is believing we are attacked by a jaguar, that there is no jaguar. It's easier if there is a jaguar because then it's adequate. When we think of a jaguar and there is no jaguar, we get all the energy to fight a jaguar, but we do nothing. This energy, instead of saving us, is killing us. So every time you have a problem, ask yourself, am I breathing? If you are breathing, focus on your breath. Ask yourself, is this a real jaguar or imaginary jaguar? If it's not a real jaguar, the stress is against you, you know? Just think about it. Every time you feel stressed, is it real survival situation or just imaginary? This simple moment of concentration can be life-saving. Do not activate your survival mechanism when there is no real jaguar. E quero-vos deixar conselho que vos pode salvar a vida, que é, quando nós estamos na selva e quando estamos em frente a jaguar ou cobra, o nosso instinto de sobrevivência toma lugar e nós entramos em modo de sobrevivência, porque vemos o jaguar e na selva, ou quando vocês pensam nos animais, cheiram, ou sentem, ou ouvem e entram em instinto de sobrevivência. Mas nós na cidade e na nossa vida do dia-a-dia não temos essa capacidade. E o que acontece, e numa breve palavra chamamos-lhe stress, é que nós vimos o banco como jaguar, o nosso chefe como cobra, e entramos em modo de sobrevivência sem ser necessário. E estamos sempre em modo de sobrevivência. E isso traz problemas para a nossa vida porque estamos sempre em stress, estamos sempre em modo de sobrevivência. Não é como na selva. E já a nossa mente não sabe distinguir o que é um modo de sobrevivência verdadeiro quando estamos em perigo, do que é um verdadeiro modo, do que é o que nós imaginamos e o que nós vemos no nosso dia-a-dia que acontece a toda a hora. Portanto, o conceito que eu vos deixo é que quando começam a entrar em stress e quando têm esses jaguares e essas cobras na vossa mente, pensem, respirem fundo e pensem, eu estou realmente em perigo, isto é um jaguar verdadeiro ou é um jaguar falso da minha mente? E atuem de acordo com a situação, avaliem primeiro para não entrarem sempre em stress. 15 days alone in the forest, 15 days. In 15 days, and now I'm part of it. Actually, I don't feel bad, you know. As I say, this is real survival situation. If you feel bad, it works against your survival. If you worry all the time, it works against your survival. The body optimizes itself to an extreme circumstances. So I actually feel, it's strange to say, I never felt so good before. You know? I feel at home. I don't feel a victim. And I want you to understand what it means. My body is one open wound. My entire body is one open wound because I have no machete. I walk in dense bush. My clothes are torn. My body is torn. It's the rainy season. I'm wet day and night. Nothing closes. All my body is one open wound, bleeding. I attract upon myself a lot of mosquitoes, bugs of all sorts. Apart from being bitten thousands of times, certain bugs lay larvae in my wounds, lay larvae under my skin. I start hatching worms all over my body. There's worm inside my body eating me from the inside. Okay? E quero explicar que durante aquele tempo na selva eu estava completamente em modo de sobrevivência e sinceramente nunca me senti tão bem. Eu sentia-me com a selva e não tinha a possibilidade de me sentir mal ou de pensar alguma coisa de mal, porque isso prejudicava as minhas hipóteses de sobreviver. Se eu começasse a ter pena de mim própria ou pensasse que alguma coisa de mal me ia acontecer, ia prejudicar-me. Por isso eu não pensava isso e estava a sentir-me super bem. Quando eu digo sentir-me super bem,
Eu tinha, depois de 15 dias na selva, o meu corpo era uma ferida completamente aberta, não tinha faca nenhuma, portanto estava a andar pela selva, a abrir com os braços caminho, portanto era uma ferida completa. Mosquitos e larvas, como eu tinha uma ferida completa, o meu corpo era uma ferida completa, começaram a picar-me, para além de picar, começaram a pôr larvas nas minhas feridas, portanto a certa altura comecei a eclodir larvas do meu corpo e estava uma situação terrível. Yeah. But the worst thing were my feet, because my feet, socks, wet, mud, walking, my feet lost shape, you know, it wasn't feet anymore. Those were two chunks, skinless, all open, pus and blood, and every single step was just like lightning of pain. Every single step was tremendous pain. E o pior, como o Yossi estava a dizer, é que estavam na altura das chuvas, começaram na altura das chuvas, portanto, para além de estar completamente molhado dia e noite, o pior de tudo era aos pés, porque os pés estavam sempre molhados, a certa altura a andar na selva já não eram pés, já não tinha pele, era uma ferida aberta, cada pisada que o Yossi dava parecia um relâmpago de dor a subir por aí acima e ele estava sem pés completamente e isso era o pior de tudo. So my question to you, how do you deal with so much pain? You know, if you know tomorrow it's going to be better, then maybe you're all gone. But tomorrow for me, it's just going to get worse. How do we deal with so much pain? And again, this is very practical for normal life, for day-to-day life, to understand what happened to me. It's hard to describe the amount of pain. Like if I have to describe it from 1 to 10, it's probably going to be 23 what I will answer. It's like tremendous pain. However, in an incredible and miraculous way, I was not suffering at all. There was no suffering. So what I'm telling you, that there's two things. There's pain and there's suffering. They are not the same. Pain is a sensation. Suffering is a product of the mind. I was in pain, but I had nothing whatsoever of suffering. Because suffering is, why me? I can't take it anymore. It's not fair. This is suffering. I'll tell you the definition of suffering according to me. Suffering is not accepting pain. I'll try. E na altura eu estava em sofrimento e a minha pergunta para vocês é, como normalmente uma pessoa pensa ou tem esperança quando pensa amanhã vai melhorar. Agora eu estava no meio da selva após 15 dias sozinho, em completo, com dor todos os dias. Se me perguntarem na escala de 1 a 10 qual era o meu sentido de dor, era 23. E portanto, como é que eu ia melhorar e qual era a minha expectativa, sabendo que não havia expectativas nenhumas. E o que eu tenho para vos dizer é muito prático na vida do dia a dia, embora eu tenha sido um caso extremo, é muito prático na vossa vida do dia a dia, é que a dor e o sofrimento são coisas completamente distintas, não é a mesma coisa. A dor é uma coisa física que nós sentimos, o sofrimento é nós queixarmos dessa dor e dizer porque eu, porque todos os dias, porque é que isto está-me a acontecer, eu não consigo aguentar mais isso. São coisas completamente diferentes. E quando nós aprendermos que a dor física é separado do sofrimento, conseguimos aceitar muito melhor a dor. Excelente. So, after 15 days, a flood comes from there's a huge storm first, and then a flood. Now the flood, I wasn't prepared for it. Sorry. I wasn't prepared for the flood. So the flood just took me, and the water rose up above my head, and I had to swim just to escape the flood. And finally I made it to a hill
on that hill, I spent 2 days because it was water all over. Only after 2 days, when the water started receding, I was crawling down from the hill and trying to get back to the river, because without the river I didn't know where I was. E o que aconteceu foi, passado esses 15 dias, eu estava a dormir e de repente ouvi uma enxurrada, havia, porque na época das chuvas tinha havido uma chuvada muito grande durante a noite e de repente o rio desabou e inundou tudo. Eu fiquei com água por cima de mim, fui com a corrente e fui parar até que encontrei uma montanha, uma colina, e consegui ficar lá em cima enquanto a água ia a uma velocidade incrível. Estive lá em cima 2 dias até a água começar a descer, e quando a água finalmente começou a descer eu pensei, eu tenho que descer esta colina e tenho que ir procurar o rio, porque sem o rio estou perdido. But then, suddenly I hear a noise and it's an airplane. Now, I know that airplane is coming for me, so a surge of hope, and I start screaming and running and trying to find a way, but the airplane comes very quickly and very far in the sky and passes very, very quickly, and before I know it, the noise is over. And as I tell you, hope is a very dangerous thing. The worst thing that happened to me was this surge of hope, because it broke me. When this airplane passed, something snapped in my chest, and I fell down, and I cried and cried, and I prayed to die, and I gave up. E, como eu disse atrás, a esperança é uma coisa muito perigosa, e quando eu estava nessa colina a preparar-me para descer, eu de repente ouvi um avião. Eu tinha a certeza que aquele avião vinha para mim e, portanto, eu comecei a gritar e a espernear e a fazer barulhos, mas o avião estava muito lá em cima, passou muito rápido e mal eu dei conta já tinha passado o avião completamente, e de repente eu perdi a esperança toda. Eu pensei, nada me vai salvar, e de repente sentei-me ali e chorei e pensei, para que este sofrimento todo, vou morrer, e quis morrer. Even if you give up on life, it doesn't mean that life will give up on you. I gave up on life. But then, E o facto de vocês desistirem da vida não quer dizer que a vida desista de vocês. Eu desisti completamente da vida, mas depois as I'm lying there in apathy, I suddenly hear a cry. enquanto eu estava lá completamente desfeito, ouvi um grito. Don't run! Please don't run! I'm not going to hurt you! I'm not going to hurt you! Please don't run away! It's fine! It's fine! My name is Yossi. I'm lost. You speak English? No, of course you don't. Maria, you can't understand me, but it's good to see you. We just have to keep heading for Aurora in the back and never stop. And always keep an eye for the plane. And the pilot's gonna see us. He's gonna signal to us with the tilt of his wings, and we'll be safe. We're gonna meet my friends. But out here, something happened to us. No, I'm fine. I'm fine. I'm all right. We have to find the opening in the river tomorrow, so that when the plane comes, they can see us. I promise you, we'll be fine. And here I know it's not much, but it's better. This is the ground, you know. That's why I'll just protect you. We'll keep each other warm. That's it. It's going to be all right. Just stay here with me.
safe now. You'll be safe. God is with us. It's okay. Just go to sleep. Go to sleep. There was nobody with me. There was nobody there. I heard the girl, I found the girl and I took care of her and I made her a place to sleep, not in my imagination. This was real. I actually broke palm fronds and made her a camp next to me and I covered her, but there was nobody there. So this brings me to a couple of issues. As I say, I'm a very good dreamer. That's my expertise to dream. But I swear, this wasn't my dream. I didn't make it up. It wasn't me. I didn't make her up. I wasn't there lying after the airplane passed and thinking to myself, how about I will imagine there's some girl here and take care of her. It wasn't my dream. Until this very day, I cannot answer this question. Whose dream was it? Where did she appear from? If this was imagination, whose imagination was it? Because I didn't make it up. Quero dizer que nesta cena a rapariga não existia. Eu fiz a cama, parti os galhos, fiz tudo, eu ouvi o grito, mas não havia rapariga nenhuma. Foi tudo imaginação. E eu sou um ótimo sonhador, é a minha especialidade, mas eu não sonhei com aquela rapariga. E isso leva-me a um problema que ainda até hoje não sei responder, que é de onde é que aquela rapariga saiu. Não fui eu que a imaginei, eu não pensei, vou imaginar uma rapariga para conseguir mexer-me, mas ela apareceu e eu seguia e dormi com ela e deitei-me e fiz a cama para ela e ela não existia. The second and most amazing thing is, I want to tell you because this is like probably the biggest secret of life, and we know this secret, but it's good to have a reminder. She was an imagination, but how precise this imagination was, because the moment she came in, I gave up on life. I couldn't keep on going. I gave up. I couldn't take care of myself. However, when she appeared, suddenly I got the power. And it's very interesting because if it was imagination, why did this imagination brought somebody to help me? No. This imagination was somebody needs you. What saved my life is that somebody else needed me. And that's the biggest secret of life. Because our true power is given to us only when we give it to others. Only when we serve a bigger purpose, only then we discover our true power. If we take care only of ourselves, our power will get that far. But then it's done. But if we serve a bigger purpose, if we serve humanity, if we serve the community, if we serve anything bigger than us, only then we discover the true power that can come through us. That's the biggest secret of life, is to have a purpose that is bigger than us. E vou-vos dizer, o segredo da vida todos nós sabemos, mas é sempre bom lembrar que a segunda coisa que eu pensei foi, se eu estava a imaginar, porque é que eu não imaginei alguém que me viesse socorrer? Eu estava ali completamente deitado, sem vontade nenhuma de viver, porque é que eu não imaginei alguém que me viesse socorrer? Mas não, eu imaginei uma pessoa que precisava de ajuda e que eu tinha que ajudar. E isso é o grande segredo da vida. Quando nós seguimos um propósito que é maior do que nós, e quando nós seguimos, damos à comunidade, temos um propósito que é maior, quando nós pensamos só em nós, conseguimos atingir isto. Mas quando temos um propósito que é maior do que nós e servimos uma comunidade, servimos outros, esse que nós temos e a vontade de fazer que nós temos é muito, muito maior e atingimos o nosso propósito de vida e o nosso segredo da vida. 19 days alone, 19 days. Already since the flood, on the 15th day, no food. Before I would find an egg in a nest or a fruit that fell off a tree,
But after the flood, the whole floor of the jungle was washed, and I had nothing to eat. For me, it was just skin and bones. There was no more tissue, just skin and bones. I was so starving. E agora aqui passaram 19 dias. Depois do 15º dia, onde tinha vindo a chuva, não havia nada para comer. Antes disso ainda encontravam um ovo de vez em quando, uma fruta. Depois da chuva vir e da enxurrada vir, não havia nada para comer. Portanto, nesta fase eu era só pele e ossos, não havia já mais nada em mim. And after so much water, the jungle became very dangerous. E depois de tanta água, a selva ficou muito, muito perigosa. Okay, no, don't move. Exhausted all day, I spent in this swamp, just swimming in the swamp inch after inch, until I managed to pull myself out. Esgotado completamente deste dia, passei um dia inteiro no pântano, centímetro a centímetro, a tentar sair de lá, completamente exausto. And I couldn't get up. I just couldn't move anymore. You know, physically, I didn't give up on life, you know, but I just couldn't. My feet wouldn't carry me. I was completely depleted. Evening was coming and I couldn't move. And deep inside me, I knew if I don't get up, I will die. Because if I stay there in the middle of the jungle under the canopy and not move, there's no chance that if another airplane will come, there's no chance for me to survive. If I am to fall, I have to fall by the side of the river. I have to fall by the side of the river, but I couldn't move. E nesse dia, por mais que eu quisesse, eu não desisti da vida, mas nesse dia eu não me conseguia levantar, os meus pés já não davam, o meu corpo não se mexia, estava a anoitecer e eu não havia maneira de eu mexer. E eu pensei, eu não quero ficar aqui, não quero morrer aqui, porque eu sei que se ficar aqui na selva, ao pé deste pântano, mesmo que passe um avião, mesmo que apareça alguém, eu vou ficar aqui porque não me consigo mexer. Eu tenho que ir para o pé do rio, tenho que ir para um sítio aberto, porque aí é a minha única possibilidade de me salvar. From the corner of my eyes, I saw something moving between the trees. And I recognized it. And at that moment, I don't think I made a conscious decision. I just knew what I had to do.
E entre as árvores eu vi uma coisa qualquer a mexer-se e eu reconhecia. E não foi uma decisão consciente, mas eu sabia o que é que tinha que fazer. You know, I told you before about meeting pain and adversity. It's a different point to tell you the same. Sometime in life it's hard. When it's hard, we do hard. Sometime in life it's painful. When it's painful, we do pain. In this case, pain saved my life. Sometimes you need to put fire with fire. Those were fire ants. And the burn turned me into a human flesh. I was on fire. There was so much pain that I didn't feel my feet. I was running on these destroyed feet and not feeling them because I was burning. The pain saved my life. E já vos disse antes, mas aqui está outro exemplo para marcar a minha posição. Quando temos adversidade, lutamos à adversidade. Quando temos dor, lutamos a dor. E neste caso a dor salvou a minha vida, porque aquelas eram formigas que queimavam. The fog. E aí o que aconteceu foi que aquelas formigas salvaram a minha vida, porque a dor era tanta que eu já não sentia a dor dos pés. A dor fez-me correr como se não houvesse amanhã para me livrar daquela dor. Esqueci todas as outras dores que eu tinha e neste caso lutei a dor com a dor e ela aceitei e ela salvou a minha vida. Then, when I arrived, it was already dark, 19th day. And I knew I have to do one more thing, because I was about to lose my consciousness. And I knew that if I faint, nobody will find me. So I have to leave some mark. So I decided to crawl and create my initial, Y, Y. Yeah? I wanted to make my initial, so if an airplane passes, at least I leave a mark. E quando eu estava a chegar ao rio, já era de noite, eu sabia que eu ia desmaiar, mas pensei, ainda tenho que fazer mais alguma coisa, porque se passar um avião ou se alguém andar à minha procura, se eu estiver desmaiado, ninguém me vai encontrar. Então eu tinha que fazer a minha marca e deixei um Y grego gigante, o meu nome, para se passasse um avião ou se alguém passasse, me conseguir encontrar. As I was moving rocks and logs, suddenly the strangest thing happened. And this is one of the most difficult things to explain in my entire story. Under one of the logs, a turtle was hiding. I didn't eat nothing for like 6 days. I was starving to death. I needed to eat. And I saw the turtle. And I was about to take a rock and kill it and rip its flesh. E uma coisa aconteceu, a coisa mais estranha, que foi, eu estava há 19 dias sem comer e quando eu estava a levantar as rochas para fazer o Y grego, vi uma tartaruga. Eu estava prestes a pegar numa rocha e a matar a tartaruga porque eu estava completamente esfomeado.
very hard to explain. But when the turtle took his head out of the shell, and I looked like we had a moment, and I cannot explain, but I felt so much, not only compassion, I really felt that we are the same. The turtle and me are the same. We are in the same situation, in the same jungle. And I was kind of like, in my head was like a strange thing. Suddenly I felt like, this turtle is your brother. So how can I kill my brother? So I was apologizing to the turtle that I even thought that, and I didn't touch it. I was dying of hunger, but I didn't hurt the turtle. E quero explicar, a coisa mais estranha aconteceu quando eu estava ali prestes a matar aquela tartaruga. Quando a tartaruga saiu da carapaça e olhou para mim, eu olhei nos olhos e pensei, eu não consigo fazer isto, porque ela está na mesma situação que eu, é quase como se fosse minha irmã, e estamos na mesma situação e não sei o que é que me aconteceu, mas eu acabei por pedir desculpa sequer ter pensado em matar a tartaruga, porque estava numa situação, estávamos as duas na mesma situação e eu não consegui fazer isso. It took me years to understand that in fact this very point is essential in understanding what real survival means, because after years of reflecting and researching, I understand what happens there with the turtle. The fact of the matter is, the turtle is my brother. That's the real story. E depois de anos de pensar sobre o assunto, de pesquisar, de ler, porque eu nunca percebi porque é que tinha feito aquilo, e depois de anos de pesquisar, eu cheguei à conclusão que eu nunca a matei porque a tartaruga era de facto minha irmã. We are all one family on this planet. We are all Somos one todos family. uma família neste planeta. We are all related. Todos partilhamos, todos somos relacionados. We are all connected. Estamos todos conectados. We are all dependent upon each other. Todos dependemos uns dos outros. The greatest secret of real survival is to understand that survival means the exact opposite of what we were taught. We were taught survival according to Darwin, which is wrong. Survival according to Darwin is racist. It's not science. It's racism. It's a superior theory of certain species predisposed. They will survive. The survival of the fittest, not everybody survives. It's a lie. It's actually the opposite. Survival depends on the well-being of all of us. We only survive if all of us survive. E nós fomos ensinados da maneira errada, sempre pensámos em sobrevivência como Darwin ensinou, que é racismo, é a sobrevivência do mais forte, em que só as espécies mais aptas é que sobrevivem, e o que eu penso é exatamente o contrário. A sobrevivência depende de todos. Todos somos uma comunidade e quando todos sobrevivemos e quando todos vivemos, então a comunidade vive e sobrevive. 20th night. Noite 20. Wait. I heard the noise. I thought it's a bee or a wasp. And then when I raised my head, I saw the boat
already turning and going down river. Kevin was crying because they stopped to turn the boat. The search was over. And he was holding his head and crying as the boat goes back down, when something made him raise his head and look back, and he saw me there, and my life was saved. Quando eu ouvi, parecia-me uma abelha ou assim qualquer coisa, e o barco já estava aí de volta, e o Kevin estava de costas para mim, sentado no barco a chorar, porque era a última vez que eles iam procurar na selva, e alguma coisa o fez ele virar-se e olhar para trás e ver-me a mim a implorar por ele, e foi assim que eu fui salvo. Well, we could end the story now, but it's a circular story, so you'll have to permit me to close the story. Podíamos fechar a história agora, mas é uma história circular, portanto, e mais uns momentos para acabar a minha história. It didn't end here, because 10 years later, I'm talking 1992, this is 82. 10 years later, I go back to the Amazon. But in fact, I go back just to say thank you to the people that saved my life. The people that saved my life were Tico Tudela, the man that agreed. What they don't show in the movies is that there were 2 Uchupiamona native people in the boat. Now, the Uchupiamona is the only tribe that lives in the Madidi forest. The Uchupiamona found Kevin and saved Kevin. They took Kevin out to civilization. Kevin announced to the authorities that sent an airplane just to do their duty or to say they did. It wasn't a serious search. Kevin came back with Tico with 2 Uchupiamonas. The Uchupiamonas came back and found me. So the Uchupiamonas saved Kevin's life, and with Kevin they saved my life. So 10 years later, I came back to the jungle, found Tico Tudela in Rurenabaque, the jungle town. It took me 8 hours upriver to meet the Uchupiamona. Como eu estava a dizer, é uma história circular, e o que não mostram no filme é que o Kevin foi salvo por a tribo que vivia naquela floresta para onde a gente foi, os Chupiamonas, e eles é que salvaram o Kevin, levaram-no para a civilização. O Kevin disse que eu estava perdido, mas não fizeram grande coisa, mas o Kevin convenceu a tribo a voltar à Amazónia com barcos e a tentar me procurar. E foi essa tribo que foi no barco com o Kevin que me salvaram, e eu 10 anos depois, em 92, voltei à tribo para lhes agradecer a persistência deles e me terem salva-vida. So I say thank you, like they're very excited. It's rare that somebody will come all the way to this God-forgotten remote tribe lost in the middle of the Madidi jungle. But I made it. It wasn't simple to get there, and I made it, and I gave a speech, thank you. My Spanish was already a bit rusty after 10 years, but I managed to say, thank you for saving my life, and me, and Kevin, and all the gratitude, E eu voltei, como eu disse, 10 anos depois, consegui fazer um discurso e agradecer-lhes, e não é normal alguém voltar à tribo para agradecer alguma coisa, e eu voltei e costumo muito ir lá, mas voltei lá e agradeci o facto de terem-me salvado a vida a mim e ao Kevin. But then, this tribe, they came with kids and they did an assembly, and then the leader of the tribe suddenly rose and he said, "Oh, thank you so much for bothering and doing all this sacrifice just to come here and to thank us for saving your life and Kevin's life. However, do you know that this entire tribe is about to disappear and go extinct? We are all dying. And the question to you is, will you do something to help save our lives?" Now they're very intelligent, because what could I say? I'm busy right now, or I had no choice. I said I would do anything. E na altura fui lá, fiz o discurso, eles juntaram a tribo toda, e eu, obrigado por me salvarem a vida, e do Kevin, e o chefe da tribo disse, eu agradeço, vieste muito longe, foi um grande sacrifício para estás aqui outra vez a agradecer-nos,
mas eu preciso que tu faças alguma coisa por mim. Eu agora quero fazer uma pergunta a ti. A minha tribo está a desaparecer, está a morrer. Tu fazes alguma coisa para nos ajudar? Yeah. So what happened? And he's saying, look, we are lost here in the middle of the jungle, which means poverty and disease and isolation. Progress is coming to the jungle towns downriver. Our youth is living, going down. They will take any dirty jobs. They'll scrub floors, dishes, whatever it takes. At least earn a peso or two. They don't want to live life of misery like that. And the youth, one after the other, they leave the village and they don't come back. And that means the end of our tribe, the end of our village, the end of our tradition. We have to save our village. E o Yossi pensou, eles salvaram uma vida, eu tenho que perguntar o que é que se passa, o que é que aconteceu com a tribo. E o chefe da tribo explicou que nós vivemos isolados no meio da selva, é só pobreza e não é fácil conseguir alguma coisa, e os jovens estão-nos todos a abandonar. Estão a ir para aldeias ao pé do rio, fazem qualquer coisa, lavar pratos, esfregar o chão, o que é preciso, mas todos os jovens estão a ir-se embora da tribo, não voltam, já só estamos cá os velhos e vamos desaparecer rapidamente. Then he said, but we have a dream. We have a dream. He said, and the dream is, we know how to save the village. And this is our dream. Not far, there's a lake, the most beautiful lake. It's called Chalalan, Lake Chalalan. It's so precious. So many animals, so raw. So what we want to do, we will build a resort on the lake. And our youth is going to build the resort. And they're going to be the guides, and they're going to be the cooks, and the boat drivers, and the cleaners, and the maids, and whatever. We will have employment for our tribe in our own resort. But not only that, the place is so beautiful, so when we build the resort, thousands of people from all over the world, they will fly over to see this beautiful resort. And like that, we will make money. And not only that we will make money, our youth will have pride in their culture, and that's our dream. E o chefe da tribo disse ao Yossi, eu tenho um sonho. E o Yossi perguntou qual? Ele disse, aqui ao pé há um lago, Chalaland, que é um lago lindíssimo, tem animais, é um lago maravilhoso, e eu tenho um sonho de nós construirmos um resort ao pé do lago. E se nós construirmos um resort, toda a gente da tribo vai estar empregada, vamos ter pessoas para passar a ferro, para tratar das malas, para fazer tudo, toda a gente, mas não só isso, nós vamos atrair muitos estrangeiros e muito dinheiro para o resort e vamos ter sucesso, as pessoas da tribo vão ter orgulho da sua cultura e vamos salvar a tribo desta maneira, e esse é o meu sonho. Now, I thought, they have no clue. These are naive people. They're like children. To build a resort in the middle of the jungle, it's impossible. I know it's impossible. Why? I just came there. You know what it was to come? First of all, no flights. There's only one flight a week to Rurenabake, which is the jungle town. This flight is a military flight, but the pista, the landing strip, is grass. So if it rains, the flights are cancelled. The problem is, it's a rainforest. It always rains. So the flights are always cancelled, and there's no flight. But there's another way to get there, by road. That road, the name of the road is the road of death. It's the most dangerous road on planet Earth, and it's the road of death because nobody gets injured. They die. It's 5,000 meters going down to 600 meters, one lane inside the clouds. Crazy Latino drivers, buses, trucks fall every week. Every week people die on the death road. So how are you going to get to Rurenabake when you have no transportation? Thousands of people are going to fly from all over the world. They don't have a clue what they're talking about. They're naive. It's impossible. But one thing, they didn't know it's impossible. If you don't know it's impossible, then it is possible. So I wasn't about
to spoil their dream for them. E o meu primeiro pensamento foi: a tribo é completamente ingênua, isto é ridículo, só há um voo militar para aqui, nem sequer é um voo a sério, a pista é de relva, portanto quando chove os voos são cancelados e estamos a falar de rainy forest, portanto está sempre a chover, e há também uma estrada, mas é chamada a Estrada da Morte, porque as pessoas não ficam feridas naquela estrada, autocarros, pessoas a conduzir de uma forma ridícula numa descida entre as nuvens horrível e portanto não há forma de chegar. Como é que ele está a falar que milhões de pessoas vão vir para o hotel e vão conhecer o hotel e fazer dinheiro quando isso é completamente impossível? Mas eu não ia estragar o sonho dele e como eu já vos disse aqui hoje, quando a pessoa não sabe que é impossível, é o quê? Possível. E por isso... So I told them, I'll do everything. I'll do everything. I promise you. I will do everything to support you, to help you. And then I left. I was living in LA at the time, so I was in Los Angeles. And when I came back, I was very emotional, and immediately I started talking to business people, to travel agents, to all kinds, and all of them just laughed in my face and said, "You crazy? Some Indians in the middle of the jungle? Nobody's going to invest." Very soon I realized nobody is going to give us money. E quando eu voltei, eu estava a viver em Los Angeles na altura, eu vinha muito emocional com o sonho deles e comecei imediatamente a falar com homens de negócio, com agências de viagem e toda a gente me achou ridículo e disseram: não há maneira possível disto acontecer, estás a falar o quê? De um hotel no meio da selva? Esse sonho é completamente impossível. But now I was infected. It wasn't their dream. This was my dream now. Okay? And we never give up. We never give up. Never. So I organized a party with friends and the friends of friends and friends of friends. And it was a huge party. Got many donations from people for the food, for the club. And I managed to raise about $10,000. I managed to raise. Nesse ponto do tempo, o sonho já não era só deles, era o meu sonho. Eu tinha sido infectado com aquele sonho também. E, portanto, quando a pessoa tem um sonho, faz o quê? Não desiste. E eu, na altura, pensei, eu vou conseguir. Portanto, decidi organizar uma festa, chamei amigos, amigos de amigos, amigos de amigos e amigos de amigos, conseguimos angariar comida, o clube onde fizemos a festa deu-nos o espaço de graça e angariámos $10,000 para o hotel. And I flew back to Bolivia. And I went to Ruinabaque, and from Ruinabaque I took the boat and I arrived and I put the money, it's like in the movies, $10,000. I never imagined a sum like that is possible. I said, the project begins, here's the initial money, let's start. E na altura voltei outra vez para a Bolívia, fiz uma estrada, fui ter com o chefe, depositei os $10,000 à frente dele, ele nunca tinha visto tanto dinheiro e disse-lhe a ele, o sonho vai começar, vamos começar, o sonho começa aqui. I stayed in the forest with them for 3 years. I stayed there in the middle of the jungle, in the rivers that almost claimed my life 10 years before. I moved in and stayed there for 3 years. E eu na altura mudei-me para a floresta que quase me matou e fiquei com eles durante 3 anos. Estive a viver com eles durante 3 anos e voltei para aquela floresta que quase me matou. After about 6 months, the money was gone. Após 6 meses de lá estar, o dinheiro já tinha desaparecido. And there was no money coming from nowhere. So, you know, being there, I started like reading. You know, one thing I tell you, you know, like, you know what my profession I call myself? I am a professional unprofessional. E depois de lá estar, o dinheiro tinha acabado e eu comecei a ler. Eu chamo-me a mim próprio profissional do não profissional, digamos assim. I can learn anything. So being there in the forest, I read a lot of material and I started understanding in this business of
biodiversity and indigenous people rights and etc. So I had an idea. I said, nobody is going to invest. So I'll ask for a grant. And where are the grants given? In Washington, D.C., the capital. So I wrote a grant request, like a couple of pages, where I explain how important it is to invest in this forest, because it will prove that sustainable development is the way to preserve the forest. And ecotourism is sustainable development. E eu, como disse, sou um profissional do não profissional, mas aprendo facilmente. E enquanto estava lá, comecei a aprender tudo sobre a rainforest, sobre a biodiversidade, como é que isso impactava os povos indígenas, e pensei, ninguém nos vai dar o dinheiro. Portanto, como é que nós vamos fazer? Vamos pedir um empréstimo. E comecei a ler que a maneira correta de fazer seria pedir um empréstimo, e mandei uma carta a explicar porque é que construir um hotel eco-resort ecológico com tudo ia salvar a rainforest na Bolívia e ia salvar a biodiversidade. Now I have no money, not even money to fly to Washington, D.C. E nesta altura eu não tenho dinheiro, nem sequer dinheiro para viajar de volta para Washington. So I go only to La Paz, Bolivia, today. And in La Paz, in my head, I solve the problem. I will ask for a free ticket from the national carrier, Lloyd Aero Boliviano. E pensei, não há problema, eu tenho dinheiro para ir até La Paz, chego a La Paz e vou à empresa aérea nacional pedir para eles me levarem de graça para Washington. Eu peço um bilhete de graça. Look, this is important for you, like, because I'm telling you a true story. I'm knocking on the door of Lloyd Aero Boliviano, main offices in La Paz. Marcelo Santos, I'll never forget him. He is managing the office, and I'm telling him the story. In your country, this tribe, deep in the Madidi forest, alone, they're so brave. The village is dying because the youth are leaving and never coming back, but they have a dream. And their dreams, they're going to build this resort. But this resort is not only going to save them, it's going to save the entire forest, because it's going to prove the sustainable development. And he said, wow. He said, look, I love it. But he said, I'm just the manager. I have no authority to give tickets. He said, look, the boss happened to be the regional boss by chance. He's here today. Why don't I introduce you? I say, yeah, introduce me. So he pulls me up at one flight of stairs, he pushes me through the door, and here I am with the regional director, which has the authority to give me the free ticket I'm asking. E eu vou para os escritórios, falei com o diretor que estava no escritório na altura, Marcelo Santos, nunca o vou esquecer, e contei-lhe a história toda, super empolgada. Eu tenho um sonho, vai salvar a floresta, vai salvar esta tribo, eu tenho um sonho espetacular, podes-me ajudar e dar-me um bilhete? E ele diz, mas eu só sou o gerente aqui, eu não tenho capacidade para te oferecer bilhete nenhum, mas por acaso hoje o diretor regional da empresa está cá, portanto vamos falar com ele e ele vai ouvir-te. E fomos ao escritório dele e eu contei o sonho. So now I'm doing the same with the regional director, and I'm giving him the same passion. This is my dream. This is not something I do. This is the reason for every press I take. So I'm with all my passion meeting the regional director. The problem of the regional director that is a dead fish. Okay? Dead fish. Now you cannot convince a dead fish. No matter what you do, a dead fish is a dead fish. There's no emotion in the eye. The guy just doesn't care. E vou ao escritório do diretor regional e começo todo empolgado. Neste momento isto é completamente a minha paixão de vida, e começo a falar, eu tenho um sonho, tenho que me ajudar, isto e aquilo, e o diretor era completamente frio e nem sequer se mexeu uma palha. E é impossível passar paixão a alguém que é completamente frio e que não tem expressão nenhuma. So he told me, Mr. Ghinsberg, we very much appreciate what you're doing, and good luck. I cannot help you, so I'm busy. Goodbye. E então ele responde,
Sr. Ghinsberg, muito obrigado, eu ainda bem que é a sua paixão, desejo-lhe a melhor da sorte, mas nós não podemos ajudar. Adeus. So I go to the door, but my body, start trembling. I feel chilled. I cannot press the handle. I cannot bring myself because I know I have no other place to go. I realize he's going to give me the ticket. So I turn back to him. I say, "Sir." Now he's surprised. I say, "Sir, don't you stand between a young man and his dream." E na altura eu vou para a porta, começo a pôr a mão no puxador e começo a tremer. E todo o meu corpo me diz para não sair dali, porque eu sei que se sair dali eu não tenho mais sítio nenhum onde ir. E neste momento eu pensei, isto é a minha última possibilidade. Portanto, eu voltei-me para trás, virei-me para ele e disse: "Senhor, obrigado, mas nunca se meta entre um sonho de um jovem e a sua realização." When I left the office, Marcelo Santos was shocked. He said, "What the fuck? How did you do it? The man never gave a discount to his wife." He gave me the ticket. E quando eu saí do escritório, o Marcelo Santos disse: "Como é que tu fizeste isso? Porque ele nunca na vida fez um desconto sequer à mulher dele. Como é que ele te deu o bilhete?" I flew to Washington, D.C. with a free ticket of Lloyd. E foi para Washington DC com bilhete grátis. Now, luckily, in Washington, D.C., I was one of the most connected persons in the city. Mas felizmente em Washington eu era uma das pessoas com mais conexões na cidade. And the reason why I was so connected is because in the phone booth there was yellow pages. E uma das razões porque eu tinha tantos contactos é porque na cabine telefónica havia umas páginas amarelas. So from the yellow pages, I make phone calls from a public booth. That's how I connected. And after maybe half an hour of calls, surprised, one organization saying, "Okay, come and meet us tomorrow." Wow. E comecei numa cabine telefónica pública, durante 1 hora fiz telefonemas com as páginas amarelas e passado 1 hora de eu fazer telefonemas, houve uma organização que disse: "Ok, parece-me bem, venha amanhã falar connosco." I tell you the truth, this was winter in Washington, D.C. I had no coat, okay? My shoes had holes in the soles, I swear. Doesn't you understand the passion of a young man and his dream, okay? I go to the first meeting in Washington, D.C. with an organization I never heard of called the Inter-American Development Bank. And I go to meet with them. And I remember I come to the lobby. I was embarrassed to come without a coat, so I come early so they don't see me without the coat. And I wait, and a lady comes down. Her name is Laura Ramirez Ramos, and she leads me to the meeting with the head of the small loan department. E na altura vou para a reunião, uma organização que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vinha da Bolívia, era inverno em Washington, eu tinha os sapatos completamente rasgados, não tinha um casaco de inverno, fui super cedo para a reunião para não passar vergonha de não ter casaco, assim já lá estava, ninguém via que eu não tinha casaco, e fui para a reunião, apresentaram-me com a responsável dos microempréstimos daquela organização. So now I meet them, and with all my passion, deep in Bolivia, in the rainforest, this tribe is dying, but they're brave, and they're going to build this resort, and this resort not going to save the village only, it's going to save the entire forest, because, say, Mr. Ghinsberg, stop. Okay. Mr. Ghinsberg, we want to help you, but there's 2 issues we have to attend first. First issue, Mr. Ghinsberg, you have to promise us that you will not speak to anybody else in this town. Now this makes me a bit confused. I don't understand exactly. He said, it's very simple. We will help you, but you cannot speak to anybody else in this town. I said, okay, I will not speak to anybody else. E na altura eu chego lá e começo com a minha paixão toda. Eu conheço esta tribo, nós vamos construir um hotel, o hotel não vai salvar só a tribo, vai salvar a floresta tropical toda.
na Bolívia e a senhora diz-me, nós vamos ajudá-lo, mas temos duas condições. E a primeira condição é, não pode falar com mais ninguém em Washington. Nós ajudamos-o, mas só fala connosco. The second issue, Mr. Ginsberg, is we cannot give you the monies that you're asking. Now here I was really shocked. E o segundo problema foi que ela disse, o segundo assunto que temos que resolver é que nós não podemos dar-lhe o dinheiro que nos está a pedir. I said, what do you mean? He said, look, we are the small loan department. You are asking a grant of $250,000, but the minimum that we can give is $1.5 million. E eu fiquei chocada, eu perguntei o que é que quer dizer com isso, não pode dar o valor que eu estou a pedir. E ela disse, porque vocês estão a pedir $250 mil e nós somos empréstimos pequenos, mas o mínimo que damos é $1.500.000. This is a true story. From phone call in a public phone booth, one meeting in Washington, I asked for $250,000 and I received $1.5 million. E isto é uma história completamente verdadeira de uma cabine telefónica em Washington, com uma reunião em Washington que eu fiz, pedi um empréstimo de $250 mil e recebi $1,5 milhão. When the time is right, even the army, the strongest army in the world cannot stop an idea. This is Victor Hugo. Victor Hugo disse que quando o tempo é certo, nem o exército maior do mundo consegue travar uma ideia. They didn't give me a check. They gave me a book this size. The problem is that the book was empty. I needed to write it. Surveys, expert opinions. For 1 year, me and the entire tribe, an amazing sacrifice, with volunteers from all over the world, we filled up the book. A year of sacrifice, and we got the money. E na altura eles não me deram o dinheiro, deram-me sim um livro em branco e pediram inquéritos, projetos, questionários, e durante 1 ano, com enorme sacrifício, a tribo, voluntários, eu preenchemos esse livro com tudo o que era necessário para conseguir esse empréstimo ao final do ano. We built the resort. We did build it. And in the process, amazingly, few things. This tribe, because I lived with them for 3 years, adopted me. And they officially made me an Uchupiamona. I became an Uchupiamona, one of the tribe. I was initiated. I became one of them. I was a hunter. I was a warrior. E durante todo este processo algumas coisas aconteceram. Como eu vivi 3 anos com a tribo, eles tornaram-me membro efetivo da tribo. Eu tornei-me um Chapiamoma, fui um guerreiro da tribo, fiz a minha iniciação e fui considerado oficialmente membro da tribo. Believe it or not, I fell in love. And believe it or not, I got married in the middle of the jungle, in the project, in a shamanic tribal wedding. E acreditem ou não, eu apaixonei-me, casei na tribo, num casamento tradicional no meio da selva. So, she wasn't the daughter of the chief. Ela não era a filha do chefe da tribo. Thousands of people from all over the world are still visiting Chalalan. Chalalan is an award-winning resort, one of the best resorts in the Amazon basin. Open TripAdvisor, open Chalalan, phonetically.com, and you will see this story come to life. The Uchupiamona became the most educated tribe in Bolivia of all ethnic groups. The moment they had an opportunity,
They became the richest tribe. They employ people from Rurrenabaque. They employ people from La Paz. They even employ people from Washington, D.C. Their office in Rurrenabaque is the biggest tourism office in Rurrenabaque. I was shocked when I saw that. They told me, Yossi, we own the property, not only renting it. Never underestimate the power of a naive dream. And I'll tell you the last thing. Wait. Nunca subestimem o poder de sonho. O que acontece, pesquisarem agora no TripAdvisor, é award-winning hotel, é hotel premiado, Chalaland, podem pesquisar. Não só se tornou a trip mais educada de toda a Bolívia, emprega pessoas de toda a América do Sul e é hotel, eco-resort de luxo, e a tribo neste momento está completamente prosperante. Yeah. The Death Road was closed. It's only open for bicycles now, and a new road was paved. An airstrip of bitumen was made, and there's 6 flights a day to Rurrenabaque. Okay, things do change. This resort is an award-winning resort, but the last thing I want to tell you, I also found the treasure. This story has opened so many doors to me in my life. I stood on stages like that, from President Bill Clinton, from Richard Branson, with Wayne Dyer, and I can keep on telling you how many opportunities I had in my life. The ability to tell you my life story is the biggest treasure. Never estimate your own dreams. Never stop. Erase but from your dictionaries, and have a bottle of Johnny Walker always with you. Obrigada, Moçoca. Conseguiu o tesouro que ele tanto queria, porque esta história abriu portas desde o Bill Clinton, Richard Branson, muita gente abriu portas que ele nunca imaginou ter. Ele conseguiu o tesouro dele e nunca subestimem o poder de sonho. E uma grande salva de palmas outra vez para Yossi Ghinsberg.